Com dificuldade de calcular o percentual do total no Power BI? Então vem comigo que eu vou te mostrar de forma simples como faz isso. Eu sou o Tom Silva, especialista em análise de dados e Business Intelligence. Já trabalho com isso há mais de 10 anos e meu objetivo aqui é ajudar você a transformar sua carreira com essas ferramentas Power BI, Excel, SQL. Então se você gosta desse tipo de conteúdo ou precisa aí no seu dia a dia, não se esquece de curtir o vídeo aqui, né, se assim você gostar, e se inscrever aqui no canal para conteúdo semanal como esse aqui que eu estou trazendo hoje para você. Mas antes da gente começar aqui com o conteúdo, eu queria te fazer um convite. Estou deixando um link aqui embaixo na descrição do vídeo para um mini curso de Power BI 100% gratuito. Clica lá e acessa, que ele vai te levar do absoluto zero nessa ferramenta até você conseguir construir o seu primeiro dashboard. Vai lá. Então vamos lá. Como que a gente faz para calcular o percentual do total aqui no Power BI? Vamos lá para minha tela que eu vou te mostrar. Eu trouxe aqui uma base de dados bem simples para a gente trabalhar, que é só uma tabelinha de movimentações, contratações, tá? Que a gente vai falar de contratações. E eu trouxe aqui um exemplo para a gente olhar, que é o seguinte: tem um visual de tabela normal, onde a gente tem o setor e o número de contratações que esse setor desenvolveu. Então aqui a gente tem o setor de desenvolvimento, que fez 36 contratações, o administrativo, que fez 9 contratações, etc. Né? E totalizou isso aqui tudo, 64 contratações no total. O que eu quero fazer aqui, né? A gente precisaria, para fazer essa análise de percentual do total, que nada mais é do que eu conseguir identificar aqui, ó, qual percentual que cada um dos setores teve em relação a esse total aqui de 64. Como que a gente faria isso no Excel, por exemplo, né? A gente pegaria esses 36 aqui e faria uma divisão pelos 64. Ia lá na célula, fazia a fórmula, travava a fórmula aqui, né, na célula do 64, e a gente ia ter o percentual, depois era só arrastar. Aqui no Power BI a gente não consegue fazer esse processo como é feito no Excel, tá? A gente não consegue selecionar a célula, porque aqui dentro do Power BI não existe o conceito de célula, é só o conceito de filtros, de colunas. Então vamos entender um conceito aqui antes da gente fazer o cálculo aqui propriamente dito, tá? Quando a gente olha para esse visual, a gente está olhando nessa linha aqui de desenvolvimento, ó, nesses 36, o Power BI, por trás, tá? Ele aplica um filtro invisível que está fazendo filtro nesse valor aqui de 64. Então, ele aplica um filtro no setor de desenvolvimento e devolve para você somente as contratações no setor de desenvolvimento, que são as 36. O mesmo, ele vai aplicando linha a linha esse filtro para cada um dos setores, tá certo? Você vai entender bem por que eu estou falando isso daqui. Pode parecer meio óbvio, né? Claro que ele aplica esse filtro aqui, eu estou vendo que ele está dividindo, né? Mas você vai entender por que eu estou explicando isso já já. Como que a gente faria para criar uma medida que divide esses 36 desse contexto, né? Isso aqui a gente chama de contexto, desse contexto de linha, para dividir aqui para os 64. Vamos criar uma nova medida lá. Vamos vir aqui na nossa tabela de movimentações. Vou clicar aqui com o botão direito e vou pedir para criar uma nova medida. Quando a gente clica lá para criar uma nova medida, ele vai abrir aqui, né, uma barrinha de forma para a gente digitar. Vamos começar a digitar aqui o nosso cálculo, tá? A gente já tem pronta a medida de contratações, tá certo? Já deixei aqui pronto no material, inclusive, se você quiser baixar esse material aqui para acompanhar a aula comigo, eu estou deixando o link na descrição para você baixar. Então a gente tem aqui essa medida de contratações, já existe, já está pronta aqui. Então agora a gente precisa construir a medida de percentual. Vamos primeiro fazer o seguinte, ó. Quando você dá uma nova medida lá, aqui na barrinha de fórmula do DAX, ele pede para você digitar o nome da medida antes do igual e depois do igual você começar a digitar a sua fórmula. Então vamos colocar aqui receita percentual total. 1. Não, vamos deixar assim. Receita percentual total. Então, como que a gente faz para modificar uma medida que já existe? Porque é o que a gente precisa fazer, né? A gente já tem a medida de contratações e a gente precisa modificar o contexto dessa medida para fazer ali a divisão. Mas antes de fazer essa modificação de contexto, eu quero te mostrar como fazer esse cálculo manualmente aqui travado, né? Então, bastaria a gente chamar aqui, né, a medida de contratações. Então, quando eu começo a digitar, ele já aparece aqui para mim, ó, a medida de contratações. Dou um clique nela. Eu posso colocar aqui a barra para dividir pelo valor que eu tenho ali, que é o 64, que é o total. Seria assim que a gente faria o cálculo lá dentro do Excel, né? Então, eu coloco aqui, ó, 64, Enter. Ele vai criar a medida, né? Ele não vem para cá para o visual direto, a medida ela fica criada aqui, ó. E tá lá, ó, receita percentual do total. Eu quero trazer ela para dentro do meu visual aqui. Eu vou clicar nele e vou trazer aqui para dentro do visual. O que acontece aqui, né? Ele não está formatado, a gente pode formatar isso aqui em percentual, ele por padrão vem como número decimal. Então eu posso clicar nessa medida
e fazer aqui a conversão dela para o percentual, certo? Excelente, está certinho o cálculo. Eu tenho um total aqui de 100% e eu vou quebrando isso aqui por setor. Então, o que, que o cálculo está me mostrando, tá? Ele está me mostrando que o setor de desenvolvimento, que teve 36 contratações, representou 56% desse total aqui. O administrativo, 14%, o suporte, 10,9%, e assim vai, até completar os 100% aqui, tá certo? Então, isso que é o percentual do total. Mas tem um problema aqui. Como a gente colocou esse cálculo fixo aqui dentro da medida, a gente colocou o 64 aqui travado na mão, imagina que os dados atualizaram, por exemplo, e esse número não é mais 64, né? Como que a gente vai ter que fazer? Toda vez que atualizar o dado, tem que vir aqui e mudar manualmente? Não é muito eficiente, né? Então, o correto de se fazer isso não é criando o cálculo manualmente como nós fizemos aqui. Isso foi aqui para título de exemplo, para você ver como que funciona. A gente precisa modificar o contexto da medida de contratações. E a gente faz isso com uma função muito importante, que é a função calculate, certo? Como que a gente faz isso? Qual que é o objetivo aqui primeiro, né? Eu preciso, como o Power BI trabalha com um contexto de filtro e não de célula, eu preciso fazer com que eu tenha esse 64 aqui do total repetindo em todas as linhas aqui, ó. Preciso do 64 aqui, 64 aqui, e assim vai. Por quê? Porque aí sim eu consigo fazer a divisão disso com isso. Como que eu faço para a gente ter esse número aqui repetido em cada linha, né? Vou criar uma nova medida, não. A gente vai clicar aqui, botão direito, criar uma nova medida. Essa nova medida eu vou chamar de total absoluto. Total absoluto. Que nada vai ser do que a divisão, aliás, perdão, total absoluto ele vai ser uma calculate, né? Uma calculate, você chama a função. E aí o primeiro argumento dessa função calculate é a expressão, né? O que é a expressão? É a medida que você está querendo modificar. Que no caso aqui é a contratações, né? Contratações. Então, clique nela, vírgula. Qual que é o próximo argumento? É o argumento de filtro. O que você quer fazer para modificar, né? Para você filtrar essa medida aqui? No caso, a gente não quer filtrar as contratações. O que a gente quer é remover os filtros que existem na contratação. Como assim remover o filtro? Lembra que eu te expliquei que a gente tem aqui um contexto de filtro aplicado para cada linha desse visual? Eu tenho que desconsiderar isso. Pedir para o Power BI fazer o seguinte, ó, tira todos os filtros que você tem aplicados nessa visualização que eu estou te mostrando. E o responsável para fazer isso é a função all, ALL, que a gente pode fazer aqui dentro desse argumento da calculate. Posso puxar aqui, ó, all, e ela vai te pedir uma única informação, tá? Que é a tabela ou a coluna que você está querendo remover o filtro. Nesse caso aqui, como a gente só tem uma tabela, eu quero remover todo e qualquer filtro aplicado nas tabelas de movimentação. Então, eu posso retornar somente a tabela de movimentação aqui, ó. All, movimentações. E posso fechar o parêntese aqui. Então, o que eu estou pedindo para o Power BI? Calcula, né? Modifica a minha medida de contratações e remove, ou seja, o all remove todo e qualquer filtro que esteja aplicado na tabela movimentações. Vamos fechar mais um parêntese aqui para poder fechar a calculate. Dá um enter. Vamos trazer essa medida de total absoluto aqui para dentro agora. E olha lá que legal. A gente repetiu o valor do total aqui, ó, em todas as linhas, ó. Por que isso? Porque a gente utilizou a função all para poder remover o filtro. Então a gente removeu, a gente falou para o BI, esquece, todo e qualquer filtro que eu aplicar dentro desse visual aqui, você remove. Então, uma vez que ele não tem filtro aplicado, ele está retornando o total para todas as linhas. Agora, para conseguir ter o cálculo de contratações, eu escrevi receita aqui, está errado, tá? É que eu fiz errado. É contratações, eu vou corrigir já. Então, são as contratações percentual, a contratação percentual do total, basta agora eu dividir essa medida por essa medida de total absoluto. Vamos corrigir essa medida aqui? Vamos clicar aqui, ó. Não é receita, é contratações. Então, eu vou alterar o nome dela aqui, ó, para contratações percentual do total. E aí, basta agora eu pegar a minha contratações e dividir pela medida total absoluto. Eu gosto de fazer divisões aqui no DAX, não com uma barra assim, tá? Eu gosto de utilizar a função divide. Vou te mostrar aqui. Ó. Vou apagar isso tudo e vou escrever a função divide. Divide mesmo, né? Divide em inglês.
E vamos fazer aqui o nosso numerador, que vai ser a medida de contratações, né, padrão, vírgula. E qual é o denominador, que vai ser o nosso total absoluto. Por que eu gosto de usar a função divide e não a divisão com a barra, tá? Porque ela tem um terceiro argumento aqui, que é o alternate result, que permite, sempre que a gente tiver uma divisão por zero, para não retornar um erro ali. E se você fizer com a barra, quando a divisão for por zero, por exemplo, ele vai estar dizendo lá que tem um erro, tá? Então, para não ficar feio ali a medida, né, na hora de você apresentar, eu gosto de utilizar divide, porque esse argumento aqui trata a divisão por zero. Então, nesse caso, eu posso dar uma vírgula aqui, né? E pedir para que, se caso a divisão seja por zero, coloque blank. Ou seja, retorne em branco, tá? A célulazinha ali vai retornar em branco. E fecha parênteses aqui. Aqui a gente não vai ter nenhuma mudança, né? Percebe que essa linha aqui, ó, do jurídico, ela está em branco, né? Por que ela está em branco? Porque ela está aparecendo aqui. Porque eu coloquei, né, eu adicionei a medida de total absoluto no visual. Então, como eu estou pedindo para ele remover todos os filtros, ele está trazendo, inclusive, setores que não tiveram contratação, que é o caso do jurídico, tá? Se eu remover essa total absoluto daqui, o jurídico vai sumir. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, ó. O valor do percentual não foi alterado porque a gente não teve atualização nos dados. Mas agora, se acontecer a atualização, essa medida está dinâmica, porque ela está calculando em cima do total absoluto, tá certo? Vamos tirar aqui o total absoluto para a gente dar uma olhada. Vou tirar o total absoluto do visual e vou manter aqui a nossa medida de contratações percentual do total, beleza? A gente tem um outro porém aqui que é importante a gente entender. A medida está criada, está funcionando, se os dados forem atualizados aqui, ela vai funcionar dinamicamente, maravilha. Mas imagina que a gente precisa agora adicionar um filtro externo a esse visual. Como assim, ó? Vamos colocar um visual de segmentação de dados aqui, que é o filtro, né? É o filtrinho. Vou colocar ele aqui. E vamos pedir, por exemplo, para filtrar isso daqui por escolaridade. Então imagina que a gente tem aqui a escolaridade, ó, e eu quero saber quantas contratações a nível técnico, ensino técnico, eu tive. Então se eu clicar aqui, eu vou ver que o setor de desenvolvimento fez 6 contratações de ensino técnico, né, com a escolaridade do candidato de ensino técnico, e representou 9,3%. Mas eu acho que aqui está errado. Se a gente olhar, isso daqui dividido por 9, não vai dar 9%, né? Ele vai dar um outro valor. Vamos ver? Vamos buscar aqui uma calculadora. Vamos abrir uma calculadora aqui. Vamos fazer o cálculo. Ó, se eu pegar 6, que é a contratação, que é o número, né, de contratações de ensino técnico para o setor de desenvolvimento, e dividir por 9, que seria o total aqui do ensino técnico, né? E dá um enter, ele vai dar 66% e não 9. E o porquê que isso está acontecendo? Porque a gente utilizou a função all, que remove todo e qualquer filtro aplicado na tabela de movimentações. Então veja, funcionou no primeiro momento, mas a partir do momento que a gente coloca um filtro externo, né, nesse caso aqui um filtro para escolaridade, né, ou poderia ser qualquer outro filtro aqui, tá? A medida ela não funciona direito. Por quê? Porque ela não está fazendo a divisão do 6 por 9. Ela está fazendo a divisão do 6 pelo 64 ainda. Como que a gente resolve isso aqui? Vamos voltar na nossa medida de contratações percentuais. Aliás, perdão, né? Na medida de total absoluto, que a gente precisa alterar. Então vamos voltar na medida de total absoluto. Total absoluto, cadê aqui? E aí a gente precisa entender esse conceito muito bem, porque a all, ela pede para remover todo e qualquer filtro na tabela de movimentações. Ou seja, eu estou aplicando um filtro de escolaridade, mas ela não está considerando esse filtro de escolaridade. Vamos devolver aqui a total absoluto para você entender. Ó. Vou trazer para cá a total absoluto aqui para dentro. Tá vendo? Quando eu jogo ela para cá, ele traz todos os setores e os mesmos 64. Ela não está acatando esse filtro aqui que eu estou pedindo para ela fazer. Ó. Vou trocar a especialização. Ele não muda, porque a all tem esse comportamento. Como que a gente faria para resolver esse problema, né? Em vez de usar uma função all movimentações, a gente tem uma outra função chamada all selected, que é essa daqui. Qual a diferença da all para all selected? A all, como eu te expliquei, remove todos os filtros. A all selected, ela remove os filtros aplicados somente no visual. E ela considera os filtros externos. Então, nesse caso aqui, ó, se eu utilizar uma all selected,
Vou alterar aqui, vou dar um Enter. Tá vendo que agora, ó, ela mudou para 9 aqui? Por quê? Porque é o total que eu tenho aqui. Então, ela desconsidera os filtros, ou seja, os filtros aplicados dentro do visual da tabela. E quais são os filtros que eu tenho aplicado aqui nesse visual? Somente o setor. Isso aqui porque é um contexto de filtro, né? Isso aqui é um filtro. Então, ela desconsidera esse filtro do setor e considera os filtros externos. Então, quando eu mudar aqui, ó, esse percentual vai ser 100% no total. E aí sim, agora eu estou fazendo a minha divisão da contratação pelo total aqui de 14%. Agora, se eu voltar lá no ensino técnico, ó, eu vou ver que eu tenho agora os 66%, ó, e não mais aqueles 9 estranhos que estava dando. Porque agora sim, ele está fazendo a divisão correta. Ele está pegando o 6 pelo 9 aqui. Vou só remover aqui essa medida de total absoluto para a gente poder ficar com o visual certinho. E vou lá. Agora você tem o percentual do total. Colocando Calculate mais All Selected para você conseguir aplicar filtros externos, tá certo? Mais uma vez, eu vou deixar esse material disponível aqui na descrição. Não esquece de acessar lá, baixar, para você conseguir praticar aqui comigo. E não esquece de acessar o minicurso, que lá você vai conseguir ter um pouco mais de profundidade em todos esses aspectos que a gente está falando aqui, tá certo? Agora eu vou te deixar com outro vídeo aqui importante, que vai te ajudar na sua jornada de aprendizado. Vai lá e assiste.